Oi, gente. A gente está esperando a Larissa retornar. Só um minutinho para a gente voltar na live e aí eu consigo fazer as perguntas de vocês e a gente retoma o tempo. Só um segundo. E aí vocês vão me ajudando com as perguntas que vocês tiverem, com as participações. Nós só estamos aguardando a Larissa voltar. Larissa voltando. Ah, Oi, Lari. mudei de lugar agora, vim pra sala aqui, tá? Melhorar. Ai, agora sim. Não? Tá melhor. É qualquer coisa o pessoal vai avisando a gente, Por favor. tá? Eu vou retomar então, tá? Só para quem teve pais que entraram agora e qualquer coisa eles vão sinalizando também, tá? Tá. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu vi que você ficou inquieta. Época de pandemia, culpa dos pais, recompensa a comida? Nunca. Nunca se recompensa comida, nem em pandemia, nem fora de pandemia. A gente não recompensa com comida. Então elas vão entender que a questão principal, que o mesmo, os vegetais, o arroz, o feijão, é ruim. E a guloseima, a recompensa, é a parte gostosa. E não é assim que a gente tem que trabalhar com eles. A recompensa não tem que vir, tem que ser prazeroso. O ato de comer às vezes, é gostoso. Tem que ser prazeroso. Tem que ser um momento que elas vão ter prazer em comer. E eles adultos, que às vezes têm traumas infantis, é pro resto da vida. E a mesma coisa com as crianças. A gente trabalha com a questão livre em branco, e construir história pequenininho que a gente consegue ensinar. E é não adianta a gente querer que eles façam algo se a gente está fazendo diferente. Entendi. E aí o que eu tinha te perguntado foi, a partir de qual idade a criança já partilha, já na verdade já permanece na mesa com os pais, mas não para observação, né? Aquela coisa assim, eu dou comida para o meu filho meia hora antes, depois eu sento e trago para a mesa. A partir de qual idade isso já pode acontecer de forma natural? A partir do primeiro ano de vida, já é importante que a empresa comece com os pais. É o momento que alguns estão em BLW, os pais dão na mão para a criança comer, outras a criança come com a colherzinha, os pais vai dando na boca e vão comendo sozinho. Eu sei que muitos acham isso não legal, porque não parece que está muito a sua comida, mas é importante a criança ter com os pais, com os familiares. Elas ficarem a mesma coisa que ela. Eles também comem, eles também não esteja no celular neste momento, não esteja, então, não deixe tablets para que eles fiquem quietos, importante que eles foquem na comida. Até para os pais conseguirem observar, olha, hoje eles deixaram no prato. É importante não misturar. Isso eu também dou de dica. Não mistura no prato, tenta separar. Deixar uma porção uma porção da carne, dos vegetais, não mistura. Qual é o gosto da criança? E o que ela está com mais dificuldade, o que ela tá, né? Sim, porque na verdade, às vezes automaticamente acaba misturando. E você trouxe sobre tablet, sobre celular, enfim, né? Sobre televisão. Eu estava lendo um artigo que ele dizia que nos primeiros anos da criança, até os 2, 3 anos, se eu estiver errado, você me corrija, que é a fase que a criança mais incentiva pelo próprio paladar, né? E pelas próprias escolhas. Claro que escolhas sadias pelos pais. E que quando você automaticamente acha que abrir a boca da criança e colocar comida sem que ela perceba é um lado positivo, isso é totalmente negativo, é isso mesmo? A gente está causando trauma, né? Trauma. Às vezes, cada criança é uma criança. Se você me perguntar, Sim, é o exemplo da Pietra. Pietra é uma criança magrinha, miúda, só que não significa que ela é uma criança saudável. Assim como uma criança mais gordinha, ela tem uma criança
é saudável, porque antigamente as gordinhas era sinônimo de saúde. É bonitinho, é fofinho, mas não significa. Cada criança é uma criança, cada criança é um organismo. Então a gente não pode comparar nunca. Cada criança, tem criança que come muito bem. A gente vê na escola, criança que repete 2, 3 vezes o mesmo prato. Tem criança que tem dificuldade com o prato que seja. Mas cada criança é uma criança. A gente tem que observar o decorrer do dia dela. Como está sendo, se ela está com fome, se ela está com sono, se ela está brincando, ela está bem. O importante é não comparar. Sempre. Sim, sim. E trazer alimentos, na verdade, não para nós, para eles também, né? Porque de repente eu faço o meu prato de um jeito e eu monto da criança de outro jeito, né? A gente, às vezes, a gente quer fazer o melhor sempre pro nosso filho. Eu creio que os pais sempre fazem o melhor pro filho. Só que assim, você coloca um bife no seu prato frito, com umas batatinhas fritas, já olha, já fala, opa, tá um pouco maior, gosto. E aí no prato dele coloca uma verdura, um legume. Isso é um exemplo, não tem jeito. É a mesma coisa que a gente não. Antes a gente passar a tarde comendo, não tem como, né? Sim. Tem um pai falando que é difícil não dar comida vendo TV, que tem que ficar correndo para dar comida. A gente sabe que isso é um desafio mesmo, né? E a gente sente isso, é totalmente diferente da rotina da escola, né? Porque ali é o horário da alimentação. Em casa, querendo ou não, é a zona de conforto. Não, com certeza. E a gente está num período difícil. Lógico que a gente não tem que ser radical ao extremo. Nada na vida é assim. Só a gente precisa tentar. Se não deu certo, tá, deixar mas deixar ali poucos. Vamos fazendo teste. Se a criança não consegue ficar, tudo bem. Tudo bem. Uma vez você falou para nós na escola que nós tínhamos que tentar oferecer uma fruta ou um prato ou alguma alimentação. Você pode voltar a frisar? Acho que isso vai ser bem importante agora nesse período. Lembra uma vez que a gente falou sobre isso? Tentar oferecer uma coisa diferente, uma coisa que não goste. É, e aí a criança tinha até um tempo. Se ela recusou a primeira vez, a gente tinha que insistir, lembra? Na segunda, você tinha que insistir. Isso, assim, a gente tem várias preparações. Por exemplo, a gente pode o brócolis. Pode dar o brócolis cozidinho no vapor, que ele fica mais durinho. Isso falando de crianças um pouquinho maiores, a partir de 8 anos. A gente pode dar um brócolis na mão da criança, como se fosse uma arvorezinha. Ela vai comer. É uma coisa diferente. Você pode ficar, ela rejeitou, gostou. Vamos fazer cozido? Mais molinho. Ela rejeitou, não gostou? Mas não todos os dias. A gente dá um passo. Numa semana, vamos tentar na próxima semana. Não sequencialmente. Tenta um purezinho de brócolis, coloca um pedacinho de pura. E vai tentando. Porque a criança, ela vai se adaptando. O paladar dela está sendo construído. Então não tem como a gente falar na primeira vez que a gente deu um alimento dela, ela fez careta, a gente fala, ela não gosta. Quantas vezes eu faço uma atividade lá com eles, eles rejeitam, tem o colega comendo, estão lá, experimentam, adoram. Às vezes é que mais comendo. Sim. Sim. E aí tem outra pergunta em cima dessa que eu vou colocar para você. Deixa eu só achar aqui. A mãe de um bebê, ela pode passar na peneira nesse processo ou no liquidificador a comida do filho? Não, de jeito nenhum. A gente não passa em peneira, a gente não bate no liquidificador, nada. Tudo passadinho no garfo. Os bebês, eles já nascem com uma gengiva bem grossa. Eles conseguem, mesmo sem dentinho, triturar. Então, não passa em peneira todos os nutrientes. Não é a e aí, assim, vem como que eu vou. Vieram algumas perguntas referente à quantidade de leite, dos suplementos, dos enlatados. Isso, na verdade, eu acho que é mais uma orientação pediátrica do que com você, né? Até porque cada pediatra acompanha a criança e tem essa parte. Mas assim, em questão de água, né? Questão de tomar água, a gente sabe a dificuldade que eles têm para aceitar. Como que funciona isso? Tem uma quantidade de água exata para dar para a criança por dia? Como que oferecer essa água? Então, a questão da água entra na parte da comparação. Tem como eu passar a mágica aqui pelo nosso vídeo, falando quanto que cada criança pode beber por dia.
Porque a criança tem um estereótipo, é um tamanho, peso, enfim. Mas, assim, é muito importante, principalmente nessa fase, que a gente está na pandemia, tem diversas doenças respiratórias aí no ar, e tá muito, é muito importante que reforce que eles tomem água. É importante sempre, deixa a garrafinha, sempre uma garrafinha dessa criança, tá? Pertinho dele. A criança vai toma muito suco. A mãe acostumou a tomar muito suco. Vai pedir o suco. Mãe, eu tô com sede. Uma água. Não, eu não quero água, então eu tô com sede. E assim, qual que é o a gente tem que a fralda da criança ou o xixi da criança? Tá muito escuro, tá muito forte. Cheiro forte, a criança tá bebendo pouca água. Tá? Com a criança ficar desidratada mesmo. Se isso tá clarinho, tranquilo, porque por isso que eu digo, a criança precisa beber muita água. Mas é muito importante nesse tempo seco reforçar a ingestão de água para Tem uma pergunta agora, que ela é da Thaís, da mãe da Alice, do Mini Maternal. E ela pergunta se água com gás, alguma contraindicação, porque ela gosta e porque ela pede todos os dias. Olha, a água com gás, na verdade, não tem contraindicação, mas ela tem mais sódio. Para as crianças, a quantidade não é aconselhável. Ela não pode fazer a troca da água normal para uma água com gás no dia todo. Por de vez em quando, não tem problema. Agora, fazer de uma frequência, uma rotina. Sim, não substitui a água, né? A água, porque tem muito sódio. É uma água industrializada, né? A gente não consegue pegar Sim. uma água inteira, não tem. E aí Então, vem mais uma. Entendi. Aí vem mais uma outra pergunta, que é a Isabela, mãe do Gu do berçário. Ele não come bem no período da manhã. Aí ele toma mamadeira, depois ela tenta dar fruta e aí só meio-dia. Como incentivar essa alimentação? Quanto tempo ele tem, o Gu? Ele tá para fazer 1 ano. Acho que mais ou menos. A Isa pode até responder. Ele deve estar perto de 1 ano. Então, na verdade, o leite tá enchendo a barriguinha dele. Se ele já tá no período de que ele tá na alimentação, ele já tá tendo as refeições completinhas, tendo café da manhã, o almoço não pode trocar. A gente vai ter leite. Infelizmente, vai ter que ser substituído esse leite, vai entrar só. Só que é o que você falou, não cabe a mim, eu não acompanho ele todos os dias, eu não acompanho ele mensagem no pediatra, não posso dar essa orientação. Mas o que eu aconselho é, o leite tá enchendo a barriguinha dele, ele não tá com fome. É isso mesmo, há 11 meses. Por isso, então ele tá enchendo a barriguinha, ele fica tranquilo, aí quando chega na hora do almoço é a hora que ele sabe que ele vai ter a refeição. Enquanto nesse período ele não precisa comer. Agora, se ela tá antes, se ela perceber que passou de 1 aninho, ele continua com essa dificuldade, continua dando leite, ela vai ter que deixar, vai ter que substituir. Vai ter que começar a dar o café da família mesmo. E aí veio outra pergunta. Suco de uva industrializado integral pode? Qual idade? Não sei, não consegui identificar quem que é o pai. Se ele puder falar quem é, eu não consegui identificar ainda. Que assim a gente consegue ver direitinho a idade da criança para poder dar a orientação correta. Mas a partir de qual idade é recomendado? Olha, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2 anos as crianças não podem ter contato nenhum com açúcar. Então, eu aconselho a partir dos 2 anos, pelo menos, pode dar esse suco integral. E já que entrou nesse assunto, os sucos melhores, são os melhores do mercado, se tiver que ser industrializado, é esse de uva. Se você compra o hidro, você consegue ele em água. Fica mais não é adicionado só uva. Então, eu acho mais aconselhável mesmo, já que a gente entrou nesse assunto de suco, eu acho bem legal para as mães. Se já tiver com a questão de dar crianças, se não puder fazer um natural, mais aconselhável esse uva. Mas aí, obrigatoriamente, para toda criança, eu preciso acrescentar água nesse suco ou não? Eu acho ele muito forte. Eu acho melhor acrescentar água sim. Ele é muito. Até nós adultos, eu acho ele forte. Eu sempre diluo em água, mas vai dar preferência. Entendi. Aí eu vou te fazer mais uma pergunta agora.
Qual açúcar para criança é o mais indicado, se a gente for falar de açúcar? Certo. Nenhum. Eu tinha certeza. Até 2 anos, nenhum açúcar. Passando dos 2 anos, salvo algumas exceções, leitinho de feira, que a mãe quer fazer coisinha, açúcar de coco ou um mascavo. Mais nutrientes. Levando em conta que o açúcar é um alimento vazio, não tem nutrientes no nosso corpo. Então, se a gente tiver coco e o mascavo. Tá. Aí, entre outras perguntas, aí a gente já volta nessa, tá? A mãe do Gustavo, que falou dos 11 meses, eu dou o almoço, mas não come a fruta da manhã. Falou que não tem jeito com a fruta da manhã. Mas é por conta do Que é o leitinho mesmo. Sim. Quanto que é a fórmula também? Deve ser uma quantidade grande até. Ai, é aí que tá, vai muito, é isso que é ruim. O complicado é de cada fórmula e a quantidade, né? O pai que falou do suco falou que são 20 meses. Então, 2 anos, né? A criança tem 2 anos. 8 meses. A Ana falou, ó, é o pai da Bia do mini maternal. Certo. Aqui Então, falou do suco concentrado, do suco de garrafa. fazer 2 anos, então, não tem 2 ainda. Não. Então, eu aconselho não dar nesse momento ainda. Espera ela completar 2 aninhos, pelo menos. Para poder continuar. E aí, na verdade, dela também, a mãe da Bia hoje mandou mais uma pergunta, né? Ela que falou da quantidade de água, ela que encaminhou essa pergunta. E ela perguntou, ó, sei que o ideal não é dar suco, né? E que o certo seria a água. Existe algum horário que esse conflito de água para a criança não ter um pico de glicemia? Tem alguma relação? Sim, o suco ele sobe a glicemia muito rápido. Tanto que a gente aconselha que as crianças comam mais a fruta in natura do que o suco em si, né? Tanto que é proibido até 2 anos. Depois de 2 anos, começa a liberar. Então, assim, o que eu aconselho, se puder, dá esse suquinho à tarde, no tarde. Deixa amanhã, deixa o almoço sem nada, ou então só com água. Aí à tarde faz um suquinho, nada de coar. O suco é natura, não liquidifica. Faz um suco de laranja, das laranjas mesmo. Pode colocar umas gotinhas. Eles precisam ter contato com as substâncias cítricas. Não gostam. Entendi. Sim. E aí vem uma outra pergunta da Marcela. Se tem algum problema da criança não comer arroz? Não, não tem. Até sei quem é. Não tem Sim. problema com arroz. Eu já falei isso com ela. Eu acho importante a gente... a criança pode substituir o arroz. Tem diversos carboidratos. Pode ter batata. Pode ter carboidrato. Se a criança odeia, isso é raro. Normalmente as crianças gostam. Mas no caso, se a criança não gosta, não tem problema. A gente consegue também. Tem alguma alimentação que a criança não pode substituir de modo algum? Que você não pode substituir? Que assim, é uma alimentação obrigatória diária? Tem. Os legumes, as verduras, a gente não consegue substituir por nada. Os nutrientes que eles têm, o corpo absorve, o corpo deles absorve, nada. Eles precisam se alimentar bem, por isso que eu falo. Nada substitui legume, verdura. É uma alimentação completa. A gente tá Entendi. por exemplo, carboidrato por carboidrato, isso existe. A refeição, não existe. A Maiara, mãe da Elô, ela é nutricionista também, ela falou que ela ia tentar vir para a live e conseguiu. E ela colocou, a Heloísa mama 180 ml, e às 6 e às 9, às 6. E às 9 ela come bem a fruta. Pelo espaço de tempo e de quantidade, melhor de leite matinal, é isso? É, né? Mas eu não entendi. É uma pergunta? Não, eu acho que ela acabou, na verdade, complementando a mãe do Gustavo. Porque a mãe do Gustavo colocou. Só que a mãe do Gustavo colocou aqui que ele mama 240. Então é o que você falou. Na verdade, acaba sendo uma quantidade maior. E aí, consequentemente, ele não tem fome, né? Eu vou para mais uma pergunta de pandemia, tá?
as crianças na pandemia podem comer pipoca? Sim, as crianças na pandemia podem comer pipoca. Só não pode ser pipoca de micro-ondas, que tem gordura trans, tem diversos corantes, aditivos. A pipoca de panela. A nossa a vovó faz, aquela com azeite ou com manteiga. Evitar esses óleos, óleo de girassol, cana, soja. Eu não aconselho adultos. De preferência com azeite e manteiga ghee, na panela. Tá. Ou E a essas partir de... né? Que você não precisa Sim. colocar nada, viu? E tem uma receitinha que eu até fiz com elas, com as crianças da escola, no micro-ondas. A gente coloca no refratário, coloca água, fecha com plástico, faz uns furinhos, coloca para estourar no micro-ondas. Feita, sem óleo, sem nada. E a partir de qual idade você indica a pipoca? Olha, a pipoca, ela pode ser indicada a partir do primeiro ano de vida. A questão é com orientação dos pais. Sempre com os pais. Eu aconselho do primeiro ano até 4 anos, que são pequenininhos ainda, os pais ficarem juntos, por conta do engasgo. Porque tem os milhinhos, casquinha, eu acho perigoso. Mas não tem problema, não tem contraindicação. Tá, mas... Vamos lá, mais uma pergunta. É do Anderson. Ele fala que o filho tem 5 anos e dá muito trabalho para comer. É precipitado pensar numa vitamina? O que seria muito trabalho para comer? Ele não come absolutamente nada, é isso que a gente tem que avaliar e colocar na balança. Se você puder me dizer se ele come bem, ou assim, só nos intervalos, porque tudo isso vai enchendo a barriguinha, foi o que eu disse. É um pedacinho de pão ali, e aí o pão não come. Eu acho assim, eu acho que tem a avaliação do pediatra, eu acompanho isso. Vale passar no pediatra, ter uma em relação à suplementação, acho que vale um exame a criança não é saudável, isso entendo bem. Não tá tendo intervalo, as compensações ali, e aí chega na refeição principal, não vai. É o pai do Felipe. Vamos pedir para ele voltar para colocar o que é trabalho para comer. Vamos ver se ele volta. A Vanúzia, a mãe do Vinícius, está perguntando para você suco de laranja natural todos os dias, tudo bem? Qual a quantidade? Aí ela vai ter que contar qual é a quantidade. O Vinícius é do maternal 2, então ela pode falar um pouquinho da quantidade para você voltar nessa pergunta, ó. Ah, ele votou, ó. Come todas as refeições, mas somente forçado. Se deixar, fica o dia todo sem comer. Então, a gente não pode forçar. Porém, a gente precisa entender o que está acontecendo com o metabolismo da criança. Acho que vale sim uma orientação, tanto de uma nutricionista, algo mais específico, ou médico, se realmente ele não está comendo todas as refeições, tem alguma coisa realmente errada. E acho importante ter uma avaliação, avaliar como está o esporte dele, se ele está ganhando peso, se ele está ativo. Essas questões, se tem relação com o comportamental, bem, tudo isso, né? Nessa época, a gente tem que colocar tudo na balança, né? Tá tudo difícil para todo mundo. Sim, ó, o pai da Bia está perguntando que café da manhã seria ideal para a Bia, que vai completar os 2 anos. O que a gente falaria como ideal para o café? Eu acho o ideal que eu abranjo já entra até para os pais. Ideal para todo mundo. Um ovinho, se a criança não tiver nenhuma alergia ao ovo, o ovo é um alimento completo. É excelente para o café da manhã. Um ovinho mexido, até uma crepioca, uma colher de crepioca com ovo, misturar, tipo uma panquequinha, a gente pode ter com queijo cottage, com uma ricota, com pais interagindo, uma frutinha e depois, no caso, um suco natural. É o café perfeito. A criança tem uma quantidade de ovo por dia, de alimentar ovo por dia? Não. Pergunta da mãe da Pietra, tá? Proteínas, né? Então, assim, se ela comer um ovinho, ela gosta muito de ovo. É um alimento completo. Então, assim, a gente agradece se ela comer mais ovos do que bobeiras, tranqueiras. Sim. Então, assim, gosta muito, come no café da manhã, come no almoço, come no jantar, não vai ser todos os várias proteínas. Mas se ela gosta, não. Mas isso não substitui refeição, né, Lari? Substitui refeição. Nada substitui refeição. Tá. A gente precisa
prato colorido e com todas as porções. Automaticamente, quando eu penso em refeição, eu estou pensando no café da manhã, até para ficar claro para alguns pais o que a gente está falando, né? A gente está falando em café da manhã, Almoço e jantar. almoço, as principais. E aí, entre esses períodos, eu coloco alguma coisa pela manhã entre o almoço, entre o jantar ou. Sim, o lanche da manhã, o lanche da tarde e algumas crianças, antes de dormir, já comem alguma coisinha. Sim. Entre assim. E é o que você falou também, às 5. E até nesse processo, muitos pediatras vêm levantando a bandeira, claro que aí também entra o lado nutricional, que dependendo da faixa etária, tá? Isso a gente está frisando bem, né? Não é recomendado nada para ninguém da faixa etária. A mamadeira da madrugada, ela é mais um elo do que a própria necessidade, não é? Com certeza. É um elo emocional, é aquela coisa, às vezes, o pai e a mãe entrar no quarto, aquela coisa gostosa, é o carinho, mas assim, não é necessário e não entra com alimentação de jeito nenhum. Tá, vou pegar mais uma perguntinha aqui para você, tá? É né? Sim, Envolve. com certeza. Mais uma. Como melhorar a imunidade do meu filho? Olha, o importante para melhorar a imunidade é na mesma linha que eu falou anteriormente. Comer bastante legume, verdura, bastante fruta, vitamina C. Uma dica que eu dou para a gente conseguir uma absorção melhor do ferro, a gente juntar, por exemplo, uma carne, colocar umas gotas de limão em cima da comida dela, tanto do arroz ou da carne, é uma junção da vitamina C com ferro, isso potencializa no nosso organismo. Isso para todo mundo, até para os pais. A dica é legal. E para imunidade, muita fruta, muita água, é uma questão, né? Um pacote. Comer bem, hidratação, é o pacote para que a gente tenha imunidade. Entendi. Peraí que tem mais pergunta vindo, tá? Comer muita proteína faz mal para uma criança de 5 anos? Olha, Má, faz mal se for só a proteína. Se ela não estiver comendo carboidrato, porque o carboidrato é o que vai dar energia para ela, né? É o que eu falei, a gente tem que observar essa criança. É uma criança que está lenta, dorme muito, está sem energia, passa muito tempo em casa, no celular. Nessa quarentena, não tem que sair de casa. Mas assim, crianças ativas, elas sobem no sofá. Foi a live que eu pedi vocês Com a Alessandra. Alessandra do Sabiamente. criança bem, a criança ativa, ela vai subir no sofá, brincar. Uma criança que não tem energia, tem que observar. Não pode consumir só proteína. Um balanço. A criança não tem como as malucas que os adultos fazem. Dieta só. A criança tem que ser um completo. Tem que comer todas as pirâmides. Não pode ter proteína. E aí a Rê vem com uma velha outra pergunta. Suco de laranja natural pode quantas vezes? Então, na verdade, não tem uma regra. Assim, a gente tem que manter sempre a hidratação com água. Agora, se você vai fazer um suco que seja natural, suco de laranja, se for uma vez por dia, não tem problema. Lógico que eu falei, sem natural, com vinhos, aí tudo bem, pode. Rafael, pai da Bia. Água aromatizada pode para o bebê que não bebe muita água? Pode, é ótimo a água aromatizada. Até acho legal. É aquela, para quem não sabe, é uma água que você vai preparar 1 litro, você vai colocar rodelas de limão, coloca a fruta de preferência, doce, vermelha. Isso é água aromatizada, que a gente fala que muita criança prefere, gosta, mas não tem problema, porque açúcar, a gente coloca a frutinha lá dentro, na verdade, não vai nem o copinho dela. Vai o aroma, o saborzinho assim, leve. Pode sim. E essa água eu consigo fazer com quase todas as frutas, né, Lari? Leve, quase todas as frutas. O importante é sempre higienizar muito bem, né? Porque geralmente Sim. casca lá dentro, limão, picado. Tenta higienizar bem, deixar de molho no clorito, na água sanitária, é muito importante. Não tem E problema. ela tem um período para essa água? Tem. Fazer sempre fresquinha todos os dias. Tá. Você vai durante o dia,
Descartou no final do dia, no dia seguinte. Eu acho que passou alguma pergunta aqui, eu vou voltar para a gente dar uma lida, tá? Suco de limão todos os dias faz mal? Ah, Se for finalmente a gente saiu do de laranja. não, sem açúcar, sem nada, não faz mal. É ótimo. Inclusive, se a criança estiver tomando esse suco de limão, que na verdade entra como um aditivo, igual eu falei, colocar umas gotinhas na carne para finalizar o ferro, vai ser excelente. Se ela estiver tomando esse suco de limão natural, sem nada, com a carne, com a proteína, ela está potencializando a absorção de ferro. É ótimo. Outra dica que você deu, a Maiara, mãe da Elô, falou da água aromatizada que ela nunca fez. É uma ideia, é verdade. Eu também não, é uma tentativa, né? Ó, cheguei agora, não sei se falaram, é a mãe do Vitor do berçário, mas ele já fez 1 ano, tá? O Vitor pode tomar suco de frutas? É após os 2 anos. Ele não tem ainda, ele tá na faixa de 1,2, 1,3 ainda não. Não, só a fritura mesmo. E Lari, já que você tá falando de fruta, agora não porque tá frio, né? E aquelas chupetas de fruta? Eu não sou a favor daquilo. Eu gosto que a criança sinta. A criança pegue a mesma. Essa chupeta, eu acho que entra muito no pediatra, cada um segue uma linha. O meu ponto de vista, na minha opinião, eu não gosto. Eu acho que a criança tem que sentir a fruta mesmo, fazer uma maneira, se entender o que é a fruta, a banana. Melecar. A criança não tem contato com a fruta. Ela colocou que ele toma bastante água, mas ela queria diversificar. É que no tempo dele ainda não, né? O tempo dele não pode ainda. Mas vai ter E que toma, tá ótimo. Toma bastante água. vou pegar outra pergunta aqui, tá? Uh, aqui você falou da peneira. Entrou outra pergunta depois dessa, tá? Falou da peneira e do liquidificador. E o mixer na hora de algum alimento? Qual é a garantia dele também? Nenhuma. Foi o que eu disse. A única certeza que a gente tem é a maçã. Cozinha bem, Tá. deixa bem e a massa com gás. Nada de mix, nada daqueles processador pequenininho, nada. E aí você comentou da refeição. Prato sempre separado, apresentando os alimentos, é isso? Tem alguns pratos que tem até divisórias, né? Das crianças. Um Sim. prato, deixar um espacinho pra gente colocar o arroz, pra gente colocar o feijão, colocar a batatinha, a proteína, a carne, o peixe, o frango, as raízes, a batata doce, enfim. Não mistura, porque a gente está num processo de que eles estão conhecendo os alimentos. Se a gente mistura, tem criança, a gente vê as escolas, às vezes tem um determinado alimento do prato. E às vezes a gente não consegue. Às vezes a criança acaba o prato e tem algo que ela não queria naquele momento. Pra ela realmente conhecer. E deixa mexer, colocar a mão. Sei que às Eu vezes ia te perguntar isso em relação à mão. é excelente, deixa conhecer, deixa se sujar. Eu sei que é difícil, a gente está no processo de home office, às vezes as mãos crescem, é difícil, mas deixa sujar. Deixa eles conhecerem, até melhora o apetite deles, eles conhecendo. Não fica aquela coisa muito mecânica, né? Dando a comida, deixa ela usar. Esterilizar mamadeira, até qual idade? Esterilizar a mamadeira, na verdade, é mais importante até os 3 anos, né? Até os 3 anos, na verdade, vai começar tomando mamadeira. Sim. Até por questão de fono, de fala, de todas as outras bases também. Já teria que estar naquele copinho de transição, né? Sim. Açaí é bom. A Duda quer comer quase todos os dias. Eu sei que o açaí que ele quer comer tem muito açúcar, muito provavelmente, pode ser nada, mas o açaí que a gente compra por aí, que a gente come sempre, é uma delícia, é super doce. O açaí de verdade, super gosto de terra, não é doce. Então eu acredito que ele esteja comendo esses industrializados. Então, de jeito nenhum. Quantos anos, sabe? A Duda 4 para 5, né? Acho que a Duda 4 para 5. Ou 5 para 6 nessa faixa etária. Sim, não, então, ela Aí, tá no contato com açúcar, mas mesmo assim, eu acho muito açúcar numa criança todos os dias.
Aí a Rê veio com outra pergunta. Tem algum alimento com sabor de doce que poderia ser oferecido para a criança? Você falou da crepioca, não foi? Mas eu falei da crepioca com salgado, né? A gente colocar a tapioca e o ovo. Dá pra gente fazer ela Seria- doce. Se a Eu ia te criança, perguntar isso. já passou dos 2 anos, se a gente já tá na fase de que ela teve contato com açúcar, pode colocar uma colher de sobremesa, tempo de açúcar de coco, açúcar mascavo nessa crepioca, ela vai ficar doce. A gente pode Tá. colocar um pouco de cacau, ela vai ficar com chocolate. É bem Cacau gostoso. que você diz, o cacau mesmo, né? Cacau, que daí a gente pode colocar junto. O que faz a gente adoçar naturalmente? Tem as frutas secas. A gente pode colocar uma uva passa, por exemplo. Se você colocar uma unidade, misturar, bater, a criança ele adoça o alimento. E E aí a na gente verdade, e é o que você está falando, é uma opção leve até para o café da manhã mesmo, né? Aquele pai que não tem opção, que nem a Renata comentou agora em relação ao cacau. Vou para mais uma pergunta lá. tá. Uma Deixa eu olhar pergunta aqui. que eu vendo, já posso usar? É mãe de quem? Não vi de quem que é. Ah, é do copo de transição? É a mãe do Vitor do berçário. Ele não tem 2 anos ainda? 1,5. Então, isso daí também entra com o pediatra. Eu não sei qual está sendo o tempo. Então, eu não consigo responder essa questão para ela. É o pediatra que vai responder. É uma criança, né? Sim. Aí tem aqui, né? O que nem você colocou da pipoca. Estão perguntando também sobre a importância, na verdade, de frutas em formatos de caldo. Eu não entendi, acho que em formato de doce, em formato de compota, mas é um doce, né? É muito açúcar. Se for essa que a gente entendeu, não, de jeito nenhum. Sim. Porque, na Compota, verdade, ela continua. Não, tá em compota. Eu vou ler a pergunta de novo, tá? Qual é a importância? Não, se vale dar fruta em formato de compota e conserva. É isso mesmo. não. Se for o jeito que eu tô pensando, acho que você também tá pensando a mesma coisa, não, de Sim. jeito nenhum. Açúcar. Para Fruta tem que ser criança, nem. Ou não sei, ou se a pessoa quis dizer da fruta ali, mas ali que seja, ela vai ter, se ela for tanto para compota como para conserva, ela vai ter locada, vai ter algum doce, algum açúcar, alguma coisa que você falou, né? não tem como. Tá. Já que a gente está falando muito de alimentação dessa coisa, como que você. Vou te lançar um desafio, não me mata. Monta um cardápio para um dia aleatório. Vamos pensar acima de 2 anos. Uma É. rotina. Como que você montaria um cardápio? Café da manhã. Pode ser um suco verde. Eu tenho uma receita bem legal de suco verde. Se algum pai se interessar, eu posso passar. Me chama no Instagram que eu passo. Pode ser um Tá, suco verde. Já fala o seu Instagram, então. Já faz. A Larissa Acaló. Tá. Pode ser, então, um suco verde, um mamãozinho picado e essa crepioca. Essa crepioca pode ser ou pura, se gosta muito. Se a criança não gostar, pode ser um queijo cotton, um queijinho branco. É um café da manhã excelente. Completo. A criança que come bem, igual a falou, está na questão das 5 refeições. Então, vamos fazer mais ou menos uma média para a criança tomar esse café da manhã por volta de umas 10h30. Se a criança tem alguma coisa para comer, amanhã novamente, para dar uma saciada dessa forma. Mas assim, algo pequeno, um melãozinho picadinho, 4, 5 pedaços, para poder segurar no almoço. No almoço, mais ou menos uma meia e 1 hora. Um prato separado. Vou falar de quantidades que cada criança é criança. Isso. Mas assim, uma porçãozinha de arroz, pode ser um arrozinho integral, uma preto, que é excelente, uma porçãozinha de cenoura, uma porçãozinha de pica e uma de vagem. Excelente Tá. prato. Se a criança aceita bem, colocar um pouquinho de salada crua, de alface, tomate. É um prato colorido, eu tô falando de pequenas. Tudo separadinho ali no prato.
Nada de bebida. De preferência, não tomar nada nessa refeição. A criança precisa de água. Não recomendo nada de sobremesa na hora do almoço, para não acostumar a comer logo em seguida uma recompensa da sobremesa. Igual eu falei. Então, eu daria um passo, se a criança por volta de umas 2h30 uma 4h30, 5h, fazer um cafezinho da tarde. Pode ser uma tapioca, um ovinho mexido, pode ser, pode ser até uma meia fatia de um pão francês, falando de criança de mais de 2 anos. Tá. Não, ao máximo, esses pães industrializados, esses pães que a gente tem no mercado, tem uma durabilidade de uma semana, tem pão dura 15 dias. Evitar ao máximo esses pães. Tentar dar pães mais naturais. Vilões nessas situações. Porque a gente compra, no dia seguinte ele já tá duro. Pra gente comparar como ele dura bem menos na prateleira. Então ele tem bem menos conservante. Então eu colocaria talvez um pão, uma crepioca nesse momento da tarde, talvez uma vitamina, uma água de coco. Água de coco natural, é excelente. Já seria um café da tarde adequado. E aí a gente vai para o jantar. O jantar seria talvez o moço que tem o hábito de guardar, para ficar prático, ou talvez pinha, se a criança gosta nesse tempo friozinho, é ótimo. Para ceia, a hora que ela vai deitar, se é uma criança de 2 anos, está num processo que está com menos fórmula, menos leite, deixa o leite para hora de que assim ela não vai atrapalhar em mais nenhuma refeição. Ela vai para dormir e vai para noite dormindo. Não acorda, lógico. Então. Sim. É para se inspirar, é para pensar. A mãe do Gustavo, do berçário, tá? O dos 11 meses, tá perguntando para você que ela só faz sopa com alho e cebola. A partir de qual idade ela pode começar o tempero? E aí eu perguntaria outra em cima para você. Qual tempero não usar de modo algum? De modo algum não usar tempero industrializado. Esses caldos de galinha, caldos de carne, de jeito nenhum. Nem para nós adultos. Dá sempre preferência uma cebolinha, uma salsinha, um manjericão, um coentro. Isso ela pode já colocar na comidinha logo depois que ele já tiver passado a alimentar. Né? Já está com 3 anos, tá, os temperos naturais. Todos agora. Que são, na verdade, a gente colocaria na nossa, né? A criança já pode Sim. colocar pouquíssimo sal. Porque esses Eu ia te perguntar isso. Que nem a pessoa fala daquele sal de Himalaia, né? De outros tipos. Tem algum recomendado? Não, sal é sal. A gente teve uma época que teve alguns estudos, o sal do Himalaia era melhor, mas não são. Todos iguais. Na verdade, o sal está mais caro. Mas sal é sal. A gente pouquíssimo sal na comida, tanto nossa, é um costume. A gente come sal, mas a gente... Então, Sim. se a gente come sal ali com eles, é o perfeito. É o recomendado. E aí, outra pergunta pra gente. A gente tem um tempinho de quase 5 minutos para poder finalizar, tá? Passou rápido. Gelatina. Não, de jeito nenhum. Light. Light. Pra evitar, na verdade, a light, ela não tem açúcar, né? A diet, que é sem açúcar. Mas mesmo assim, para as crianças, a gente deve evitar. Porque ela entra com uma caloria vazia, um alimento sem nutritivo, sem nada. Não vai alimentar e não vai nutrir essa criança. É uma caloria vazia, então é o que eu falei. Se a gente pudesse substituir essa gelatina com uma fruta, um alimento que realmente vai nutrir, é melhor. Lógico que sim, foi o que eu falei. A gente também uma criança numa bolha, que ela não vai poder comer nada de jeito nenhum. Se for algo que for de vez em quando, tudo bem. Depois dos 2 anos. Mas, se puder... E até porque isso é bem delicado, né, Lari? Porque depois dos 2 anos que a gente cai, eles já têm esse paladar, essa parte, e aí se cai numa rotina é difícil, né? Cruel, e assim, o açúcar ele vicia, né? A gente sabe disso, a gente é adulto, é tão difícil pra gente controlar, é tão bom que a gente tem tudo nas nossas mãos com ele. Consegue manter. É só a gente que. Eu sei que não é fácil, dia, são muitas coisas, a TV coisas, mas assim, vamos tentar o máximo
a gente está construindo o Sim, paladar importante, conseguir manter sem o açúcar. A Organização Mundial de Saúde fala que até 2020 mais, melhor. só para a gente fechar, entrou outra pergunta. Qual a importância de carne mesmo, vermelha ou frango nas alimentações? É obrigado ter todos os dias? Sim, é Ou obrigado. seja, ou frango ou carne, é o que deram exemplo. Sim, é obrigado, é importante a proteína para as crianças, sim. Ressalvo que a gente entraria em outro assunto, crianças que são vegetarianas, que os pais já seguem essa linha, outros assuntos. A gente tem outros substituições, né, com suplementos, que a mãe tem que ter na questão de vegetariano. Porque, assim, não dá para a gente isso uma carne, frango tem Sim, proteína. Mas aí a gente entraria em outro assunto. No caso da pergunta dela, sim, todos os dias. Muito importante. Tem que ter. Ele entra numa fase, né? e se a gente falar de peixe, que já é um desafio maior, né? É um desafio maior, mas também é importante, né? Porque eles são ricos em ômega 3, tem diversas vitaminas Sim, também. Consuma pelo menos uma vez por semana. E para que isso ela é tenha bom. mas não fica só naquela mesmice, né? Ah, branco. Sim. Lá, eu vou te agradecer. Faltam 2 minutinhos para acabar. Eu que agradeço. Pedir para você deixar o seu Instagram de novo, para os pais que aquela hora deu uma falhadinha na conexão. Tá. E, e tenho a certeza que, assim, a gente tentou fazer o máximo de perguntas que veio, mas sempre vão surgir. E aí, se vierem mais perguntas, a gente te convida de novo. E se você aceitar, a gente volta para bater mais um papo. Tá ótimo. Eu que agradeço de verdade o convite, estou à disposição. Se quiserem marcar outra, estou à disposição. Se os pais tiverem dúvidas, tiverem alguma coisa, tá comigo rapidamente aqui no Instagram, mensagenzinha, como quiserem dica, pode me chamar, meu @Larissa Acaló. Tá. E eu queria agradecer aos pais, né? Que acho que isso é importante, né? Porque na verdade a gente é só um meio, que nem o pai do o pai da Bia que está aqui, né? Que agora agradeceu. Na verdade, a mãe do Vinícius é a gente que acaba agradecendo esse processo, porque assim são dúvidas banais, mas assim que eu como mãe também tenho e você sabe disso, né? E assim tendo um profissional, eu acho que esse processo faz toda a diferença. A gente sabe o quão rico e valioso é na escola, mas em casa é diferente, né? Sim, com certeza. Tudo na teoria é muito fácil, na prática é difícil. Sim, É sempre manter o sim. equilíbrio. Não está conseguindo 100%, não importa, não tem problema. Se for 50, já. É, isso você tem razão. Obrigada lá de novo. Qualquer dúvida, a gente também está à disposição. E para os pais, até acho que não tem mais pergunta nenhuma, a gente tem um minutinho para acabar. Deixa eu ver, eu acho que não. Acho que a gente conseguiu responder. A gente conseguiu responder todo mundo. Quero deixar um beijo para as Dá, crianças. sim, que a gente está com muita, Fala muita, muitas saudades, né? E aí você, se você depois quiser usar o Instagram da escola, que nem o pai perguntou, né, da água com frutas, né, a Mayara também comentou, ou da crepioca que você disse, a gente pode estar divulgando para os pais também. Você sabe que as receitas podem vir, né? Essa é a ideia. E qualquer pai que quiser também a gente está à disposição, com certeza. Lari, fechamos. Um beijo, meninas, um beijo, boa noite. Tchau, obrigada, viu? Até a próxima.